A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos os amados e queridos irmãos e irmãs. Hoje nós vamos ler pacientemente o Salmo 40, em seus versículos 12 até o 17, que diz assim, versículo do 11 ao 17, versículo 11. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem-se atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua afronta os que me dizem Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Que o Espírito do Senhor continue falando aos nossos corações. Bem, eu quero falar a respeito da pressa do Salmo 40. É isto mesmo, a pressa do Salmo 40. Nós sempre costumamos falar aquelas pessoas que estão agoniadas, apressadas, e nós usamos muito o primeiro versículo do Salmo 40. Dizemos assim, fique no Salmo 40. Esperei pacientemente do Senhor e Ele se inclinou para mim. Fique no Salmo 40, tenha paciência. Mas há situações na vida que nós temos que tomar providências imediatamente. Certa feita, quando eu estava no serviço, hoje eu estou aposentado há alguns anos, eu trabalhando no setor que lidava com obras, e nós constantemente liberávamos materiais para as obras. E então colegas chegaram a mim e me pediram uma lista de materiais. Então ali eu providenciei fazer o documento adequado, mas aconteceu o imprevisto, que não havia nenhum chefe no momento para assinar, aquele documento, porque tinha a assinatura do chefe para liberar. E aconteceu coincidentemente que não havia nenhum chefe, nem do meu setor, nem dos setores afins, que pudessem fazer isso. E então eu disse para aqueles que vieram pedir o material, eu não tinha condições de poder liberá-los, mas como eles estavam com um objetivo, eles tinham um momento preciso e precisavam fazer isso logo, porque eles tinham uma meta a cumprir, e não podia demorar, porque eles teriam que seguir viagem até um almoxarifado de outra cidade para lá pegar o material e rápido, porque não podia demorar. Havia um cronograma e eles não podiam atrasar. E eles ficaram muito preocupados e disseram a mim, você vai ter que fazer alguma coisa. Eu disse, o que eu posso fazer? Aí eles, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Então eu disse para eles o seguinte, olha, eu vou colocar aqui, como eu tenho que colocar,
no lugar da expedição, eu vou aqui rubricar, né, eu vou carimbar, mas eu não digo a vocês que vai dar certo, né? Pode ser liberado ou não, porque está faltando a assinatura do superior. Então ele, não, está bom, e aí pegaram e foram, e graças a Deus deu tudo certo, porque chegando lá no almoxarifado, as pessoas que sempre a gente estava em contato, eles sabiam que foi eu que tinha emitido o documento, e em consideração e confiança, né? Assim, o material foi liberado e eles conseguiram, né, levar tudo para a obra e assim concluir o serviço no tempo certo, aprazado. E assim também acontece em muitos momentos da nossa vida que nós não podemos esperar, nós não podemos ficar ainda aguardando, né, o outro dia chegar. Há problemas às vezes de saúde, nós temos que socorrer alguém. Até mesmo o mestre falou aos religiosos radicais, né, fariseus, e disse assim: se acontecer num dia de sábado que uma ovelha de vocês cair no buraco, vocês não vão fazer nada? Então há momentos na vida que nós precisamos tomar providência. Há um ditado antigo que diz assim, que a pressa é inimiga da perfeição. Mas em certas ocasiões nós podemos acrescentar que a demora é inimiga da conclusão. E aqui neste Salmo 40, nós podemos, conhecido como Salmo da Paciência, existe aqui uma situação que precisava de uma ação rápida. Por isso que o salmista, né, estava passando, né, por uma situação grave. Ele então disse a Deus, no versículo: não detenhas, Senhor, para comigo. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes nós precisamos de sermos atendidos imediatamente, e aí que é a hora de a gente então pedir socorro. Socorro, Jesus, não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade, a tua verdade. Por que ele estava assim? Porque o que foi que aconteceu? Ele disse aqui: porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. Ele se embaraçou, Davi esteve passando situações complicadas por causa dos seus erros, e aí ele então, vendo que as coisas estão vindo contra ele de uma maneira assim muito grave, ele recorreu ao Senhor, porque ele diz: são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Imagine a comparação que ele fez, que as coisas que estavam contra ele, ele aqui colocou como maior quantidade do que os cabelos de sua cabeça, né? Alguém pode dizer: então eu não tenho problema nenhum porque eu sou calvo, né? Mas nós devemos entender a palavra de Deus, né? O significado daquilo que ela quer expressar para nós no dia de hoje. Então ele, na sua oração, ele dizia: meu coração está desfalecido, ou seja, eu não aguento mais. Talvez você esteja assim, passando por este momento de não suportar, de não aguentar, de não esperar mais, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, Davi, ele estava nessa situação. Não poderia ninguém chegar para ele: olha, tenha paciência, fique calmo, porque amanhã, depois da manhã, ou para a semana. Não, ele queria uma solução imediata, porque ele estava a ponto de ver ele já perder as suas forças, se esvaído. Então ele disse assim no versículo 13: digna-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio.
apressa-te em meu auxílio. Quem diria, né? O Salmo 40, que nós usamos muitas vezes e para dizer, fique no Salmo 40, eu estou no Salmo 40. Ah, mas no Salmo 40 tem um momento também de rapidez. E aqui está, né, o pedido do salmista: apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Ele estava vendo que a situação dele estava muito delicada. Os inimigos estavam apressadamente à procura da vida dele, para ceifar a sua vida. Então, ele, no momento de perigo, ele vendo o mal se aproximar dele, então ele recorre ao Senhor. Ele, como que pede aqui, clama a Deus. Ele diz: Senhor, apressa-te, Senhor. Lembramos também que quando os discípulos estavam no barco e aquela tempestade, e os discípulos então, vendo o Senhor dormindo, eles sacudiram o Senhor e disse assim: Senhor, não vê que nós estamos perecendo? Eles estavam vendo que a situação estava complicada. Quem pode, numa situação dessa, ficar tranquilo, ficar sossegado? Não tem este que não procure logo um meio de se livrar, um meio de socorro. E muitas vezes nós nos encontramos também assim, precisando de uma solução rápida. E não é que, como nós estamos dizendo, como salmista, Senhor, eu preciso de Ti agora, que a gente está impondo. Mas é porque a gente está pedindo que o Senhor entre com solução para nos socorrer. Porque aquela hora ali é um momento muito grave, muito difícil. É como se diz, é tudo ou nada. É um problema de vida ou morte. Então ali ele estava pedindo ao Senhor, os inimigos estavam o cercando, e ele precisava de livramento. E ele disse que sejam confundidos aqueles que procuram a minha vida, né? Em troca da sua afronta, esses que zombam de mim, esses que meneiam a sua cabeça. Aí ele pedia ao Senhor que entrasse com providência e fosse a sua defesa. E no versículo 16 diz: foguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a sua salvação, engrandecido seja o Senhor. Então, na hora difícil, na hora de aflição, na hora de perseguição, a gente não pode esquecer que nós temos um Deus que está acima de tudo e de todos e que pode nos valer. No momento de terror, nós podemos olhar para cima e clamar e chamar pelo nome de Jesus, que Ele está pronto para nos socorrer. Então aqui, concluindo, no versículo 17 diz: eu sou pobre e necessitado. Então podemos muitas vezes estar nessa situação. Pobre, necessitado, sem força para reagir, não sabe como se sair sozinho deste problema, desta perseguição, desta agonia. Sou pobre e necessitado. O salmista, então, ele declarou a sua condição naquele momento. Ele estava assim, totalmente incapaz, impotente, mas louvado seja o nome do Senhor, que ele poderia ainda crer, apesar de tudo que ele viveu e passou, ele podia crer no Deus do impossível. E ele então disse assim: mas o Senhor cuida de mim. Glórias a Deus. O Senhor cuida de mim, cuida de você, cuida de todos nós. Que nós não fiquemos dizendo assim: eu nasci para sofrer,
eu nasci para chorar, eu não tenho um jeito mesmo, eu não tenho solução, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém liga para mim. Mas apesar de toda esta situação contrária, apesar de tudo que nós vivemos, o Senhor, Ele sabe o que é sofrer. E Ele atende ao clamor do pobre. E é assim que nós devemos viver, na dependência do Senhor, porque Ele é a nossa defesa, é o nosso socorro. É Ele que nos garante a vitória. E diz aqui, finalizando, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Glórias a Deus. Auxílio, libertador. O Senhor é que cuidava dele, ele assim afirmou. E ele então diz, não te detenhas, ó meu Deus. Não te detenhas, ó meu Deus. Entendemos agora a pressa do Salmo 40. Claro que não é todos os momentos que nós vamos ficar impondo, pedindo pressa a Deus, porque nós lembramos que a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Mas devemos reconhecer que há momentos da vida que nós estamos tão aflitos, tão necessitados, tão perseguidos, a ponto de morrer, de sucumbir, de se esvair, de não ter mais força para reagir, que a única coisa que a gente diz é, socorro Jesus, me acode, tem misericórdia da minha vida. E não é que o Senhor ouve? Não é que o Senhor atende? Graças a Deus por isso. Então, tomemos alento e confiemos no Senhor, porque Ele está presente e cuida de nós. Ó Pai, nós queremos neste momento te agradecer, porque o Senhor cuida de nós, apesar da nossa fraqueza, da nossa impotência, incapacidade, mas o Senhor nos garante a vitória e nos sustenta com um braço poderoso. Graças a Deus que a tua mão de poder nos sustenta e nos livra do mal. Olha para aqueles que nesta hora, Senhor, estão passando dilemas horríveis na sua vida, que olham para um lado e para o outro, não sabem como agir, não encontram uma saída, não encontram um sinal para escapar, mas Tu és aquele, ó Pai, que vem, ó Deus, aleluia, socorrer aquele que clama a Ti, Senhor. Nesta hora nós pedimos por muitos que sofrem, muitos que padecem, muitos que choram, Senhor, muitos oprimidos, perseguidos, humilhados, Senhor, mas o Senhor é a nossa defesa, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Por isso, Pai, entregamos toda a ansiedade diante de Ti, nesta oração, em nome de Jesus, e por tudo te agradecemos, hoje e sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo continue presente na sua vida, hoje e sempre. Amém, amém, amém.